Saudações aí a todas as pessoas que me ouvem. Me permitam aqui fazer o meu terceiro relato dessa jornada que estou fazendo de 4 meses pela Amazônia, tentando encontrar aqui experiências de cadeias produtivas sustentáveis desenvolvidas pelas comunidades existentes aqui pelos recantos mais escondidos dessa nossa Amazônia tão grande, um território tão diverso, né? E a gente veio tentar aprender alguma coisa aqui. São 40 dias já de viagem e uma coisa eu tenho constatado e gostaria de compartilhar com todos e todas aqui. Curiosamente, quando eu organizava as minhas coisas para viajar, pegando ali o que era equipamento necessário para documentação, carregando aqui meu celular, uma máquina fotográfica Nikon D7000, um pequeno tripé, gravador, enfim, toda a parafernália necessária para que de alguma forma a gente sonhasse em documentar no estilo BBC de Londres, né, toda a grande aventura que eu estaria realizando, aquele velho sonho de ser um cineasta famoso, né, um documentarista famoso. Juntei meus cacarecos, os poucos e pequenos equipamentos amadores e parti aqui para a Amazônia com poucas roupas, 5 mudas de roupas que estou lavando diariamente, senão fico sem ter o que vestir. Mas me ocorreu, por sei lá que motivo, carregar junto um pequeno Kindle, onde baixei o livro Dom Quixote de La Mancha. Decidi que estava na hora de ler essas 600 páginas deste famoso livro, que eu realmente só conhecia pequenos trechos e nunca tinha lido como um todo. Carreguei então o material aqui dentro do Kindle e resolvi pegar para ler agora no meio da viagem. E coincidentemente encontrei algumas palavras muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês e explicar o que ela tem de relação, esses trechos que eu vou ler, com a experiência que eu estou vivendo. O Dom Quixote, né, logo no começo aqui do livro, primeiro capítulo, ele é apresentado como um fidalgo, já com 50 e poucos anos, que de tanto ler, né, romances e livros de cavalaria, que ele gostava muito de vários autores, ele lê isso vorazmente diversas, né, vezes, todas as histórias inventadas pelos grandes escritores desse estilo literário. Ele entende que aquilo é a própria dimensão da verdade. Ele começa a entender que o mundo real é o mundo dos cavaleiros, o mundo dos heróis que saem pelo mundo defendendo as donzelas, defendendo os sofridos, defendendo as causas nobres, como todo cavaleiro errante deve fazer. E lá pelas tantas, né, de tanto ler essas novelas, né, de cavaleiros, ele mesmo decide que será um deles. Ele entende que a missão dele nesse mundo é partir, né, dali de onde ele mora para tentar defender as causas nobres, né? E olha que trecho interessante que eu vou ler para vocês. Encheu-lhes a fantasia de tudo que achava nos livros, assim de encantamentos como pendências, batalhas, desafios, feridas, requebros, amores, tormentas e disparates impossíveis, e assentou-se-lhe de tal modo na imaginação ser verdade toda aquela máquina de sonhadas invenções que lia, que para ele não havia história mais certa no mundo. Eu vim aqui atrás de um conceito, né? O conceito de sustentabilidade. Será possível dar um destino para a Amazônia que seja diferente desse destino de destruição que nós temos assistido nos tantos anos de ocupação desse território? E olha que eu li bastante conceitos, economia ecológica, bioeconomia, cadeias produtivas sustentáveis, o próprio conceito de sustentabilidade, Agenda 2030. Estou achando que eu estou como Dom Quixote, lendo tanta coisa a respeito desses conceitos, que estou tentando encontrar na realidade a possibilidade disso aí ser a verdade, né? De ser realmente aquilo que é possível que a gente consiga construir no mundo. E para isso, né, veja como eu me preparei para documentar as grandes experiências. Olha o que Dom Quixote fez. A primeira coisa que fez foi limpar umas armas que tinha sido de seus bisavós e que, desgastadas de ferrugem, jaziam para um canto esquecidas, havia séculos. Limpou-as e consertou-as o melhor que pôde, porém viu que tinha uma grande falta, que era não terem selada de encaixe, senão de morrião simples. A isto, porém, remediou a sua habilidade. Arranjou com papelões uma espécie de meia selada, meias seladas que encaixava com o morrião representando selada inteira.
aquele capacete de cavaleiro não tinha a parte de fechar os olhos para proteger. Dom Quixote improvisou com um papelão. Para ele, né, ser um cavaleiro no mundo seria botar uma roupa improvisada, arrumar umas armas improvisadas para enfrentar os grandes perigos que ele viria a ter pela frente, com esses improvisos todos. E eu, aquele documentarista cheio de celulares e máquinas, imaginando que estou com grandes equipamentos de filmagem, tripés poderosos, né, drones para pegar imagens aéreas. Estou mais ou menos como Dom Quixote nessas roupas improvisadas, nessas armas enferrujadas. Mas o mais interessante, acho que das passagens do Dom Quixote, o mais bonito dessa história dele aqui, é que ele resolve partir por uma jornada pessoal, uma jornada única, uma jornada dele, né? E por vontade dele, ninguém o impulsionou. As leituras dos livros de cavaleiros, aquele sonho de mudar o mundo, o impulsiona a iniciar uma jornada. Olha como diz aqui Cervantes nesse trecho. E assim, sem a ninguém dar parte da sua intenção, e se ninguém o visse, uma manhã antes do dia, que era um dos encalmados de julho, apercebeu-se de todas as suas armas, montou-se no Rocinante, o seu pequeno cavalo, posta a sua selada feita à pressa, embraçou a sua adarga, empunhou a lança e pela porta furtada de um pátio se lançou ao campo, com grandíssimo contentamento e alvoroço de ver com que felicidade dava princípio ao seu bom desejo. Ele serenou-se e seguiu jornada, por onde o cavalo apetecia e que nisso consistia a melhor avenida para as suas aventuras. A primeira coisa que Dom Quixote encontra, né, logo no começo, querendo já ser um cavaleiro, é uma pequena venda, um lugar de comércio daquelas épocas dos idos, daqueles séculos passados da Idade Média, e ao avistar de longe, né, aquela pequena venda de comércio, o Dom Quixote, na sua visão de mundo bastante comprometida da visão da realidade, enxerga ali um castelo, né? E tudo que ele vê diferente, ele vê da imagem idealizada dos contos e dos romances de cavaleiro. E olha que bonito esse pedaço. E como ao nosso aventureiro, tudo quanto pensava, via ou imaginava, lhe parecia real, e conforme o que tinha lido, logo que viu a venda, se lhe representou ser um castelo, com todas as suas 4 torres, feitas de luzente prata, sem que lhe faltar uma ponte levadiça e a cava profunda, e mais acessórios que em semelhantes castelos se debuxam. Dom Quixote vê, né, as coisas a partir da sua imaginação, a partir da utopia que ele tem do mundo, a partir das coisas que ele leu e que ele quer ver, encontrar, que ele quer, assim, de alguma maneira, entender que seja a realidade. Passeando aqui pelas iniciativas da ONG Casa do Rio, onde convivi com uma equipe de jovens muito aguerridos, aí desenvolvendo projetos de agrofloresta com comunidades tradicionais na região do Rio Tupana, nas proximidades de Manaus, e depois navegando no barco Maíra, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, também conhecendo vários projetos de comunidades tradicionais, no caso aqui, o desenvolvimento de um roteiro de turismo de base comunitária, dando assessoria a pequenos empreendedores e donos de pousadas, restaurantes, artesãos, produtores de cosméticos retirados da floresta, enfim. Esses projetos que as ONGs realizam, eu consigo imaginar nessa mesma imagem aqui do Dom Quixote, né? Eu juro que eu chego aqui para vocês e tento encontrar em toda essa realidade aquela chama da sustentabilidade. Puxa, que bom ver que tudo funciona, que bom que ver que as coisas estão acontecendo, que bom ver que o mundo está se transformando, está se tornando mais sustentável. Mas assim como Dom Quixote, talvez eu esteja um pouco com a visão nublada de realidade e não esteja dando a atenção necessária aos problemas que todos esses lugares enfrentam, aos conflitos que existem aqui e principalmente às ameaças que estão chegando aqui, né? Todos os lugares são em que eu estive, né, presenciando esses projetos de comunidades tradicionais, desenvolvendo pequenas ações de sustentabilidade, eu ainda entendo que são iniciativas muito incipientes ante ao grande modelo de capitalismo extrativista, né, usurpador dos recursos naturais, enfim, em busca do grande lucro, da grande escala de produção,
dando pouco espaço, né, e pouca esperança para que essas iniciativas menores possam se consolidar como um modelo de solução para a inclusão social, para a conservação da floresta, enfim, para o desenvolvimento socioambiental do nosso país. O sonho dos ecossocialistas de que aqui aconteça a inclusão social a partir da biodiversidade sendo usada de maneira sustentável, eu acho que ainda está um pouco longe de acontecer, infelizmente. E tem uma passagem logo adiante aqui no Dom Quixote, que ele encontra um dono de uma produção agrícola chicoteando um trabalhador rural porque ele perdeu uma das ovelhas, né, do rebanho, né, desse dono das terras. Ele chicoteava o seu empregado e Dom Quixote chegou ali e, tentando botar um pouco de justiça naquela cena, exigiu que ele parasse imediatamente de bater no seu empregado e pagasse a ele o que lhe fosse devido. O patrão que batia, né, olhando aquela figura louca e alucinante, né, que é o Dom Quixote, imediatamente concorda, claro, grande cavaleiro, né, vou imediatamente parar de bater e vou dar a ele o dinheiro que ele merece pelo seu trabalho, né. E aí Dom Quixote agradece, fala, não poderia esperar nada melhor de um nobre senhor, né, como você, que entendeu o senso de justiça e vai libertar o seu trabalhador e pagar o que lhe é justo. Assim que o Dom Quixote vira as costas, esse empregado bate mais fortemente até matar, infelizmente, seu empregado, e Dom Quixote sai pelos campos achando que fez a justiça. É perigoso a gente entender que a sustentabilidade, né, está acontecendo nas horas em que a gente chega, nós, Dom Quixotes da sustentabilidade, né, fazemos visitas aos nossos projetos dos sonhos, aos lugares que nós, no nosso imaginário, existem ações que estão mudando, transformando o mundo, e na verdade quando a gente vira as costas, esse sistema todo é atacado pelas mesmas forças que o tempo todo estão impedindo que esse modelo avance, né? O quanto de ilusão nós temos em achar que as coisas estão de fato acontecendo. Mas só para não ser bastante pessimista e encerrar aqui esse breve relato, eu ainda fico na ideia máxima do livro do Dom Quixote, né, e por isso gosto muito de me enquadrar como um dos sonhadores de um mundo melhor, é que o Cervantes traz a grande mensagem de que loucos não são os Dom Quixotes da vida, né, que vem esse mundo deturpado, que vem a realidade como ela deveria ser. Loucos são aqueles que veem a realidade como ela é e não como deveria ser. Aqueles que se conformam com uma realidade de destruição, de devastação ambiental, de exclusão social, de exploração do trabalho, né, e degradação de todo o planeta, não podem ser as pessoas que são consideradas normais. Esses são os verdadeiros loucos por acharem que isso é uma normalidade. Prefiro me enquadrar aí no grupo dos Quixotes, que vem na realidade, a utopia desejada, e mesmo que ainda as vendas sejam, na nossa visão, castelos, esperamos construir esses castelos a partir da derrubada das vendas, a partir da derrubada dos pequenos casebres e a transformação do mundo em castelos, que são os nossos modelos ideais de sustentabilidade no planeta. Espero poder encontrar isso por aí. Eu vou seguir minha jornada, vou continuar lendo Dom Quixote aqui, vou tentar ver de novo se os meus equipamentos, as minhas lanças enferrujadas, conseguem registrar momentos bonitos para tentar trazer um pouco de esperança para todo mundo que me assiste. Segue em frente, vamos embora.